estamos retomando o nosso programa Conexão Aberta e, como sempre, aqui a minha parceira, a doutora Cristiane Linhares. Olá, tudo bom? Olá, é um prazer sempre, né? Estar aqui com a minha parceira de trabalho, Francisca Rodrigues, e hoje temos a honra de entrevistar quem? Aline Soares, essa menina maravilhosa. Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem? Que honra, né? Estar com duas maravilhosas que eu admiro muito, que eu sou fã. Aline, nós queríamos dizer para você que é um prazer estar aqui contigo. Eu tive a honra de ser sua professora na Zumbi dos Palmares e hoje ver você, essa grande mulher que você se tornou. Antes de tudo, nós queríamos ouvir um pouco da sua história, que é uma história contagiante e emocionante, e eu acho que tem que ser contada e divulgada para dar força, para dar estímulo, para que as pessoas saibam que elas podem vencer como você venceu, que você é uma vitoriosa. Você é uma mulher guerreira, uma mulher preta, uma mulher vitoriosa. Então conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Deixa eu apresentar. Né? Mas depois, deixa ela contar. Deixa ela contar. Então, tá bom, aí depois você vai contar tudo. Tá bom. Então, conte um pouquinho, Aline. Tá bom. Eu sou Maria Aline Soares, tenho 43 anos, sou residente da comunidade Parque Regina, Zona Sul de São Paulo, região do Capão Redondo. Mãe solo de um menino Murilo, de 19, mãe atípica do Malik, de 5 anos, mas formação, sou graduada pela Universidade Zumbi dos Palmares, fiz pedagogia, sou professora de educação infantil, palestrante, escritora de literatura infantil, sou sambista também, da Escola de Samba Vai Vai, onde eu aprendi muito e tem várias, né? Diversas. Estou oficineira, faço bonecas Abayomis. Foi lá na Universidade Zumbi dos Palmares que eu conheci a história de Helena Martins e que me inspirou a ser a escritora que sou. Que mais? Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou. Você, antes da universidade, você trabalhava onde? O que você fazia? Antes da universidade, trabalhava como faxineira na escola. E também trabalhava como passista show, fazia show para construir minha casa. Minha casa foi eu que construí, com o salário de faxineira e com o dinheiro dos shows como passista. E, além disso, também fazia os bicos como diarista, para também ter essa renda para construir minha casa, que construí em 2008. E conheci a Universidade Zumbi dos Palmares, pela Escola de Samba Vai Vai, que elas são são parceiras. E desde então que eu posso dizer, né, que o samba mudou minha história, o samba mudou minha vida, e através do samba conheci a educação e a cultura. E aí eu inspiro o pessoal da minha comunidade a também seguir esses passos. Você falou que era faxineira, né? E eu fui criada por uma empregada doméstica. Se hoje eu estou aqui, é graças a uma empregada doméstica que criou eu e meus irmãos. Então, essa profissão é uma profissão muito gratificante, sim, né? É uma profissão que traz muito retorno, eu trouxe muitas vitórias, né? Esses dias que se passaram aí, foi aniversário da minha mãe, ela já não está mais aqui. Mas se eu cheguei aqui hoje, né? É graças a uma empregada doméstica. Minha mãe também foi empregada doméstica e na época dela, minha mãe faleceu agora com Covid, né? 95 anos. Na época que ela trabalhava, era uma semi-escravidão. Ela trabalhava o mês inteiro, dormia num quartinho na casa dos patrões e ia uma vez por mês, um domingo de manhã e voltava de tarde. Nem dormia com a gente. Então, quer dizer, é uma profissão digna, mas ela ainda pegou essa semi-escravidão, né? Eu também não fugi muito, não, porque a minha mãe trabalhava, quem cuidava de mim e meus irmãos é minha irmã Thelma, mais velha, né? Uhum. E ela tinha esse ofício, porque minha mãe tinha que ficar a semana inteira trabalhando na casa, né? Que eles diziam os patrões, e só podia vir de final de semana. Sim. Então, a minha irmã mais velha que teve que cuidar da família. Eu sei, a minha mãe também, a Maria Socorro, ela também trabalhou. Para falar a verdade, nós viemos de um ciclo, né? Que a minha avó era faxineira e minha mãe virou a faxineira. E aí eu consegui quebrar esse ciclo das mulheres da minha família.
que também sou a primeira a me formar na comunidade, que eu sou da Serra Pelada, sou a primeira a me formar numa universidade na comunidade da Serra Pelada, em que abri esses caminhos. Hoje o meu irmão mais novo é formado em assistente social, em técnico de enfermagem, e agora ele está fazendo pedagogia, que ele viu que gostou dessa área da educação e está fazendo pedagogia. Então, eu vi que eu consegui mostrar para a minha comunidade, para as pessoas que me cercam, que a educação muda, assim, né? Eu posso dizer que eu era do mundo, né? Fui criada pela... A gente, naquela época de 80 e 90, nós fomos criados pela rua, e a rua não tem muitas... coisas atrativas para a gente, mas a gente viveu uma época que a gente podia brincar na rua, podia ir na casa dos amigos brincar, e eram aquelas brincadeiras, enquanto a comunidade estava se formando, né, que estava asfaltando as ruas, estavam fazendo as casas, a gente brincava, e era muito saudável esse contato, que eu tento também mostrar para o meu filho e para meus alunos, esse lado, né, da gente ir para a nossa cultura. Eu aprendi com a música, né, com o hip hop, com o samba, e esse letramento que eu tive racial, apesar que naquela época eu não entendia muito, mas hoje faz muito significado, eu trouxe para a literatura, que surgiu também numa proposta que foi em 2019, a Mangueira colocou na Avenida a História, que a História Não Conta. E aí eu lembro contando que os negros e os indígenas foram que construíram nossa sociedade, o nosso país. E aí a rainha de bateria, a Evelyn, falou que a gente tem que começar a escrever as nossas histórias, porque os livros didáticos só falam que somos descendentes de escravos, e a gente é descendente de reis e rainhas que foram escravizados. Então, para você fazer essa pesquisa, para você retomar a sua história que você não tinha, porque eu não tinha essa história, porque os livros sempre... A referência, né? Nós perdemos nossa referência, sim, né? Porque só conta a parte triste. Sim. Aquela parte boa, gostosa, não da conta. nossa identidade, né? E você foi muito boa falar da década de 80, 90, nós adoramos, né? Eu amei essa parte. Eu gostei. Mas, Aline, você está contando muito, assim, a sua história realmente ela emociona, né? Porque você partiu de ser uma empregada doméstica, uma faxineira, sim, né? Para ir para uma universidade e, assim, ao extremo de onde você mora, sim, né? Como é que você conseguiu passar essa situação toda? Porque a universidade é Zona Norte, você mora no extremo da Zona Sul. Como é que é isso, sair 10, 11 horas da universidade, ir para casa, que hora você chegava, que hora você saía para trabalhar? Conta um pouquinho. Esse sacrifício, porque querendo ou não, é um sacrifício, sim, que faz na vida, né? Sim. Como é que foi? Você tá romantizando, né? Tá a parte romântica, mas nós queremos saber a parte mesmo, sim, a história. Eu saí de um relacionamento abusivo, de uma pessoa que sempre falava que eu era burra, que eu não ia aprender nada, que eu nunca ia arrumar ninguém porque eu já tinha filho, sempre me colocava para baixo. E as coisas da vida começavam a me mostrar que não. Só vou fazer um corte. Quando você tinha filho, e seu filho? Né? Você vai contar tudo, mas você fala, eu tenho um filho, esse meu filho é... Ela tem 2, né? Eu tenho 2. O Murilo, na época, ele tinha 9 anos. Então, ele... Nesse relacionamento abusivo que você estava. Isso. E ele não foi registrado pelo pai. Porque grande parte da nossa história, né? Sim, porque o pai estava em cárcere privado e ele estava com nome falso, então ele não podia registrar o filho. E aí eu me casei de novo no civil com essa pessoa que ele registrou o Murilo. Né? E aí eu também tirei esse ciclo também da minha família, porque eu não tenho registro do meu pai. Meu pai foi comprar cigarro e não voltou. E deixou minha mãe com 3 filhos. Nossa, grande história. E deixou uma história meio viciosa, né? Sim, querendo ou não, a gente fica naquele vício, sim, né? Olha, eu não tive isso, meu filho não teve, e eu vou mudar. Sim. Porque eu não quero mais isso pra ele. Isso, só que aí a gente acaba aceitando um relacionamento tóxico só por conta de um registro de um sobrenome de um homem. Eu acho que eu me sacrifiquei muito por conta disso e não entendi que o potencial que eu tinha com essa pessoa sempre me diminuindo. E aí eu fiz a prova. Eu sou EJA,
tive que parar de estudar para trabalhar. Trabalhei no Farol dos 14 aos 18. E aí, depois que eu engravidei do Murilo, eu voltei aos estudos, porque eu não queria que meu filho não ficasse sem os estudos. E aí, como a gente sabe, a gente é o espelho para os nossos filhos. Então, era com 6 meses que o Murilo nasceu, eu estava no Carana, na escola na Zona Sul, e ele estava na escola. Então, a professora deixava eu levá-lo, porque não tinha ninguém para ficar. Então, para você estudar, seu filho tinha que ir junto contigo. Isso. E aí eu levava ele e era o EJA, parei no primeiro, aí fiz o primeiro, segundo, terceiro. E aí na universidade também, ele também ia comigo, porque não tinha ninguém para ficar. Então ele com 8, 9 anos, ele estava na universidade. Já estudava, já ia para a faculdade. Já fazia faculdade, né? Já te acompanhava, já fazia faculdade. É um gênio, menino, né? Então, aí eu vi a importância do corpo docente entender e acolher o aluno, e foi assim que eu decidi ser professora, porque eu queria acolher todos os meus alunos e não queria que eles passassem pelo racismo que eu passei na escola. Eu sou uma pessoa que na época repetia de ano. Então, que naquela época, na nossa época, existe repetir, isso, né? Hoje em dia não, vai te empurrando. Eu repeti. Você vai indo, sabendo ou não, você vai passando. Então eu repeti a 2ª série, e a 5ª série. E era também na época da palmatória. Se você não falasse Jura? Tabuada, você pegou a palmatória? Peguei. Pegou o final, né? Ela pegou o final. Porque nós pegamos aquela época, ficar atrás da porta. Régua de madeira. Nossa, e era bem... E eu peguei esse lado negativo das escolas e falei, meu, não é possível, né, que vai ser isso. Eu quero uma universidade que me ensine como lidar com o meu povo, né? Como lidar consigo mesmo, isso, na verdade, né? Com o seu povo, consigo mesmo, né? Isso. Como eu vou lidar comigo? Isso. Como é que vai ser minha vida? Como você vai fazer a faculdade se você recebe um salário mínimo de R$440 na época? E aí foi quando eu fiz o FIES, fiz o ProUni, e aí eu fui procurar a universidade, eu passei 100%, e fui procurar a universidade que o financiamento, né, do FIES iria contemplar. E aí eu estudei, eu fui com a tia Nildes, e a tia Nildes falou assim, por que você não vai para a Universidade Zumbi dos Palmares? Aí eu fui, comecei. Quando eu entrei, eu já me apaixonei. Falei, não, é aqui que eu... A proposta, né? A proposta era muito forte, né? A proposta, e esse conjunto, né, de pessoas que eu encontrei no caminho, como a professora Francisca, como você, e a Jennifer Augusto, que foi maravilhosa, que ela também viu a minha condição, né? Eu estou em análise de TDAH. Ela viu a minha condição de dificuldade de ler, eu tenho dificuldade na leitura, né? E aí o que ela fazia? Ela lia todos os artigos, mandava em áudio para mim, e aí eu, como faxineira, colocava o fone de ouvido e escutava os áudios trabalhando para poder fazer a prova. E tirava as notas ótimas, e aí você saía da sala chorando porque você colocava na cabeça que aquela pessoa falava que você era burra. Aí você ficava, eu não sou burra, sabe? Uhum. Então, provar para as pessoas que você é capaz. Esse era o meu objetivo. Porque se eu provar para as pessoas que eu sou capaz, as outras pessoas também vão ver que são capazes também. É porque você tinha em mente que você realmente era burra, que você não podia chegar onde você chegou e onde é seu lugar e você está. Sim, porque a sociedade sempre colocava isso para mim, sempre colocava que o não pertencimento, a profissão que eu tenho que fazer era ser faxineira. O estudo que eu tenho que fazer era só isso, mas além disso você não pode passar. Então eu fui colocando isso na cabeça, só que eu falei, peraí, será que é isso mesmo? E aí eu fui mostrando para mim mesma que eu poderia, aí depois tinha que provar para minha família, porque minha mãe ficava, você é doida, minha mãe, você vai fazer faculdade.
Faculdade, minha mãe, a idade, né? Por conta da idade dela, ela acha que os homens tinham que estudar, os homens tinham que fazer. Então, na verdade, nossa, é um você machismo, enfrentou né? Nossa, várias barreiras, várias né? barreiras, né? Sim, Inclusive na família, né? Que é Sim. Não era só na geralmente rua. não era. Não tinha apoio nem familiar, porque ela acreditava, a criação dela, Sim. e ela acreditava que você não podia chegar. Isso. Porque era o homem que tinha que Isso. fazer a manutenção, que você Isso. tinha que ser submissa. Isso. Olha, que dificuldade. E aí... Não, a superação dela é Não, total, né? fantástica, né? É a Fantástica. superação de estudo, superação de cor, credo, raça, superação dentro da família. Gênero, né? Dentro da família, que também não tinha um apoio, porque acreditava que ela não podia chegar, Sim. já que o machismo, né, imperava Sim. ali. Olha, parabéns. Sim, é porque na nossa comunidade não tinha mesmo as pessoas universitárias, não tinha, né? E aí eu até entendo, aí ela Sim, falava que Nós uma entendemos, fase, mas né, é tudo barreiras é. que você teve que ultrapassar, né? que ela até... Minha mãe teve só a 5ª série e meu pai é analfabeto. Então, da família deles, meu pai é pernambucano, minha mãe é cearense. Mas antigamente, Então, até a 5ª série, até era o primeiro grau, era. né? Na época deles, a 5ª série era o Entendeu? primeiro grau. Então, tava tudo certo, sim. né? Então, para desconstruir isso dentro de mim, dentro da minha mente, para depois desconstruir da minha família, para depois desconstruir das comunidades e da sociedade. Então, eu tive que ir quebrando barreiras. A professora Francisca, você saiu da faculdade 10, 11 horas. Que hora você chegava na sua comunidade? Quase meia-noite. Tinha risco? Como é que é? Não tinha, porque tinha um pessoal de situação de rua que ficava na praça. Eu e o meu pessoal, que a gente tem uma galera de amigos, que era o povo de rua. A gente servia 250 marmitas para o pessoal em situação de rua da Zona Sul. Então, como eu trabalhava na noite, porque era assim, também tinha, às vezes que eu ia para a faculdade, e da faculdade eu ia fazer show. Aí a gente se encontrava no ponto de encontro do Tietê, e a gente só voltava de madrugada, só que não tinha Uber de madrugada. Então, eu sempre estava com meu carrinho de feira, porque eu não andava com mala, carrinho de feira para não roubar a minha fantasia, que fantasia é cara. Entendeu? E aí tinha uma mantinha lá, e a gente ficava no metrô, esperando o metrô abrir. Gente, que situação. É por isso que eu quis perguntar. E aí na comunidade vocês cuidavam uns dos outros, Isso, aí eles isso. Eles me esperavam no metrô, né? Vila das Belezas, e me levavam até a minha comunidade. E vocês cuidavam do outro, é isso que é muito importante, né? Então, eu sou muito conhecida de verdade na minha comunidade, tanto para as pessoas em situação de rua, tanto as pessoas que me conheceram quando eu era do mundo, né? E sobre seus livros? Mostra seus livros aí, conta mas pra vamos gente. falar o seguinte, depois de toda essa situação que ela enfrentou, hoje ela é palestrante, escritora, e não é só escritora nacional, é internacional. Ela tem o livro aqui com uma parceria, né, com uma professora americana. E ela também já escreveu, depois você fala, artigos, já assinou artigos em revista científica. Por isso que eu falei para ela, Então, vamos falar dos livros, da importância agora, que nós vamos entrar na parte boa da Aline, que deu a volta na vida dela, que a Aline mudou o destino dela, e dos filhos dela e da família dela, que se tornou espelho. Então, isso é a parte boa que nós vamos começar a contar agora, Aline. Esses livros. Esse livro aqui, eu falo da história do nome Abayomi, que é a bonequinha de pano, né? Que no final do livro ele ensina a fazer. Tanto é que a Jenny está aqui, junto. Que eu e ela, a gente fez essa empresa, Abayomi nos Lembranças Ancestrais, que a gente vendia bonequinha, chaveira Abayomi e bonecas de pano negros. E aí, esse livro foi que eu te falei, 2019. No meio da pandemia, eu com medo de morrer, de verdade, que estava... Mas quem não teve medo de morrer, né? Eu tava, a Covid trouxe uma nova... Eu estava perdendo os meus, e aí tinha aquele ditado que você tinha que ter... escrito um livro, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Você tinha que plantar uma árvore... ter o filho e escrever um livro. Nossa, tá faltando 2 aí pra mim. Não, o filho, porque eu já escrevi um livro. Sim, e aí, como eu já faço um projeto social também na comunidade, que a gente junta com a Biblioteca de Jânio Firmino, a gente planta as árvores com as crianças da comunidade. E aí, então, isso eu já tinha feito. E o filho eu já tinha 2, e aí só faltava o livro.
E aí eu comecei, né? Coloquei. Francisca, a gente não tem filho e não escreveu livro. É, A gente pois só é. plantou árvore só. Só escreveu Só um artigo, plantei né? a- Artigo vale, tá valendo? Vale, tá valendo. Então o artigo tá valendo, então tá bom. E aí eu escrevi a homenagem a Helena Martins, que ela é artesã, ela fazia essas bonecas na década de 80, na Cidade de Deus. E aí eu fiz esse livro para ajudar, porque eu vi a dificuldade das professoras, que eu já estava como professora, de contar esse conto, que é um conto afro-brasileiro, que surgiu através da boneca da Helena Martins. Então, através da boneca dela, da década de 80, que surgiu o conto, que é aquele que todos conhecem, só que aí eu trouxe ele como... A história do nome, eu falo já no título, porque a criança já pergunta, mãe, qual é a história do meu nome? Porque a maioria dos negros, por conta da colonização, não sabe a história do seu nome, né? E aí eu faço essa jogada para as crianças saberem a história do seu nome, porque eu também só cheguei até aqui porque eu tive que fazer uma busca do meu Sankofa para eu poder voltar para o passado, para poder seguir em diante. Então eu entendi que todo o sofrimento que eu tive na minha infância, na minha adolescência e como adulta, eu tive que ressignificar e trazer para as crianças, porque o meu objetivo, que eu entendi que era mostrar para as crianças e não deixar que as crianças sofram o que eu sofri na escola, na sociedade, com o racismo estrutural. Então, eu ressignifiquei trazendo essa história. E o que é interessante, que esse livro, além de português, ele está também na versão em inglês. É que eu vendo nos Estados Unidos. Então não está só no Brasil. Não, eu vendo nos Estados Unidos com a doutora Marla Goss. Eu fiz esse livro com ela, mas deixa eu só contar essa loucura. Eu tinha vontade de escrever um livro, eu tinha só um cartão e um sonho. E aí minha mãe falou, você tá louca! Na época ficou 25 mil. E aí a minha mãe falou assim, você tá louca, aí você divide 10 vezes sem juros, você vai indo. Você tá louca, você vai gastar tudo isso, se não der certo. Eu falei assim, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. E aí eu parcelei e fiz esse livro, A História do Nome Abayomi, ficou muito famoso. E aí a minha amiga, que ela é musa na Nenê, ela comprou 2 e falou que ia dar para uma pessoa. Aí ela foi e mandou um vídeo para mim. E eu estava na pandemia, a gente já estava na loja Shopping Black, que é da Universidade do Zumbi dos Palmares, que foi a convite da professora Francisca que eu consegui estar vendendo meus livros lá. Na loja olha que loucura, né? Gastou 25 mil na pandemia sem expectativa de nada. Meu Deus. E hoje tem um livro, ó. Pois é. Internacional. Pois é. E aí, muita coragem, né? Na pandemia. Ó. E aí, depois disso, eu falei assim, agora os livros saíram, eu tenho que vender. Aí ela comprou 2 para me ajudar e aí ela deu para a pessoa. E aí eu estava vindo do shopping, Shopping D, e estava na estação Ana Rosa. E aí ela falou assim, Aline, você está sentada? É que eu dei de presente para uma pessoa e ela mandou um vídeo para você. E aí ela mandou o vídeo da Jojo Todinho falando para mim não desistir, que eu era guerreira, que gostou da minha história e para não desistir do meu sonho. Aí eu falei, então era um sinal. Aí depois começou outras pessoas famosas também comprarem, pedirem. E aí eu vi que esse era o meu... Seu dom. Meu dom. Seu dom, né? E aí eu escrevi com a doutora Marla Goss, que ela é professora na Universidade de Nevada, Las Vegas, esse livro que é amiga estadunidense da Abayomi. Que também tem aqui no Brasil, né? Tem lá, mas também tem aqui. Isso, porque quem mora nos Estados Unidos é estadunidense. E aí a gente queria trazer essas informações para as crianças. E entender que o nosso projeto, o meu e da Marla, é a diáspora africana pelo mundo. Então, a gente se conecta com pessoas da diáspora em outros países. Esse foi o meu primeiro com ela. E aí a gente vai escrevendo sobre a nossa história e a semelhança da diáspora. Ela fala de 3 personagens negros que fizeram história, e eu falo de 3 personagens negros que fizeram história.
Histórias não contadas na Isso. maneira Pouco correta, né? Contada da forma Sim. que quiseram contar. E aí Isso. agora você traz a verdade, né? Isso, e também desconstrua uma brincadeira que as meninas sempre têm que brincar de boneca, de cozinha, e aqui elas estão brincando de presidentas. Uma é presidenta dos Estados Unidos e a outra é presidenta do Brasil, e elas duas fazem junto melhorias para o mundo, né? Não só para o país de ambas. E aqui elas falam que essa parte aqui que eu gosto, que é elas falam que eu queria, é que tá em inglês, ainda não domino. Ela fala aqui, ó, que é o sonho que a Bayomi respondeu. O sonho que ela quer para o mundo é onde pessoas tenham casas, empregos, comida, escola, saúde de qualidade, lazer e cultura, independente da sua classe social. Então, um simples livro ensina para a criança o que é classe social e todos os seus direitos, né? Que estão na Constituição, que todos deveriam ter casa, comida, lazer, saúde de qualidade. Mas isso não é só no Brasil. Infelizmente, em qualquer sim, parte do mundo, não tem isso daí. Mas é importante que começa, eu acho que essas mudanças que a gente sonha, né, começa na infância, né, acho que com a criança, que aí você está tornando as crianças melhores, né, para que se tornem adultos melhores. Né? Na verdade, é a base, né? É tudo o que se diz, é a base, Francisca, porque assim, se você começa com uma base já quebrada, uma base desacreditada, uma base que você não vai conseguir, você não pode, você nunca vai chegar. Sim. Aí é o grande problema. Agora, se a gente já começa com uma base forte, eu posso, eu consigo, eu vou... Se minha mãe conseguiu, eu também consigo, né? Olha, é a história assim, da emprega voltando. Minha mãe falava pra nós, se você repetir diante, você vai apanhar. Né? Aquela coisa... Você não pode repetir, você tem que estudar. Então, já vinha... Na verdade, era uma pressão naquela época, né? Que a gente não podia errar. Sim. Eu não quero a vida... que eu tenho para você, então você vai ter que estudar. Sim. Então, né, na minha condição, na da Francisca, que não é a sua, a minha mãe dizia para nós que era através do estudo que nós conseguiríamos chegar e mudar a nossa história. Que eu vi que não aconteceu com várias famílias, várias amigas minhas. Minha mãe impunha isso para nós. Você tem que estudar. Eu trabalho, eu me mato, eu aguento desaforo para você estudar. Sim. A nossa realidade da comunidade já é diferente, né? Que a gente não tem que sobreviver, né? Mas a gente também tinha que sobreviver, né? Tem, só não morava na comunidade. Mas também era uma forma de sobreviver. Sim. E aí a gente não tinha esse olhar do estudo, porque a maioria dos nossos da cultura, eles tinham que parar de estudar para trabalhar. Então, para minha mãe, o trabalho, o sustento era... Tanto é que eu comecei com 14, no Farol, entregando panfleto. O meu irmão começou com 15 como office boy na época, do Banespa. Então a gente tinha o trabalhar para eles, o ter o sustento, né? Mas nós também começamos a trabalhar muito cedo, porque na nossa época a Constituição não 12, vedava. 13 anos, então eu com 15 anos, eu também já fui trabalhar. Sim. A gente tinha que estudar, mas também tinha que ter o sustento. Bem difícil. Mas além disso, você tem também os artigos. Sim, tem esse daqui. E tem um projeto também que eu acho bem interessante, que eu contribuo, que é o projeto das bibliotecas, né, na comunidade. Fala um pouquinho desse projeto. Eu tenho o projeto nas bibliotecas comunitárias, e aí nós levamos os livros para esses espaços. E aí eu já levei para o Quilombo, esqueci o nome do Quilombo, mas chegaram as revistas. A professora Francisca me ajuda com as revistas afirmativa, que são revistas muito importantes, que mudaram muito a visão do pessoal da minha comunidade. Porque a gente levamos para a biblioteca Viviane Firmino. Então, os jovens e as crianças, quando eles abrem a revista e veem tanta informação que a gente não sabia, inspira eles a mudar. Então, essas revistas são muito importantes para a construção da autoestima da criança. Quando você fala, né, e a Francisca contribuiu para isso, essas revistas afirmativas, né, essas ações afirmativas, qual que é o impacto que você entende que ele dá? Você fala muito de comunidade, que você leva para dentro da sua comunidade, mas isso não impacta somente na sua comunidade, reflete em toda, né? Sim. Então, qual o impacto que você acha que trouxe dentro da sua comunidade, já que... De representatividade.
Nós temos um problema, foi um problema que eu tive que romper, que é a síndrome do bairrismo. A gente acha que da ponte para lá não é para nós, porque a sociedade sempre colocou que a ponte para lá não era para nós. Então, eu tive que quebrar essa barreira também, indo nas escolas, fazendo palestra, mostrando para os jovens que tem na comunidade uma escritora, que tem artigo internacional. Então, a gente já inspira. A inspiração e a representatividade é muito importante para os nossos por conta disso. Porque nessas revistas, além de ter, falando sobre Malcolm X, falando sobre Martin Luther King, todos os personagens negros brasileiros e africanos e também americanos, mostram para ele que eles têm a semelhança, eles também podem chegar. E aí, quando eles abrem a revista, que eu acho que tem umas 3 revistas que eu estou. E aí, quando eles abrem e eu estou lá, aí que essa... Fica mais próximo, né? Fica mais próximo. A ficha, né? Isso, que eles também podem chegar. Porque você vê Malcolm X, vê todo mundo lá de fora. E cadê os meus aqui? Sim. E aí, esse artigo aqui... Foi. Fala da importância aqui pra gente... Esse artigo pra gente aqui. Finalizar. Esse a história dela se não, longa, porque dá. né? Mas dá pra escrever um livro também, viu, Alice? Você Eu deve tô escrever um livro fazendo da sua minha história, né? Biografia. É assim, e quando alguém da sua comunidade, e aí você vai falar do seu artigo aqui, olha você naquela revista, qual é o impacto no rosto daquelas crianças, das pessoas? Qual que é o impacto? Não, o brilho no olhar e aquele sorrisinho de lado que, tipo, um dia eu posso chegar também a estar numa revista. Um dia eu posso chegar também a ter artigo acadêmico. Uma profissão, eu posso escolher. Posso ter uma profissão, posso escolher. Não vou ser mais escolhido, né? Isso. Hoje eu posso escolher, Sim. Vou deixar de ser escolhido. E esse seu artigo aqui? Esse artigo nós fizemos a importância da literatura infantil negra para as crianças negras e não negras de países diferentes, como o meu da Marla. A Marla ela já tem, eu já acho que uns 5 ou 6 artigos acadêmicos. E ela é doutora. E eu sou a primeira brasileira a ter um artigo acadêmico num jornal acadêmico de renome internacional. Só que a diferença é que eu não tenho mestrado nem doutorado ainda, que esse é os meus próprios. Não importa, mas você já escreveu um artigo, você já está chegando lá. Isso, é o não desistir. Isso. Só que eu gosto de também burlar o sistema, porque aqui eu mostrei que eu posso escrever um artigo acadêmico numa revista renomada internacional, independente, se eu ter se eu ter mestrado ou doutorado ou não. A sua capacidade, né? Isso. Não vai ser o mestrado ou doutorado que vai provar a sua capacidade. E sim o dom que você nasceu. Sim. E aí esse olhar dessa sensibilidade de mostrar para o outro a importância da literatura infantil. Então, isso para mim é mais do que ativismo, porque a Marla, eu fui tema do doutorado da Marla sobre meu ativismo. Quando ela veio fazer o doutorado dela, eu ainda estava como faxineira, só que eu já fazia, eu apadrinhava 350 crianças das creches onde eu trabalhava, com o pessoal, meus amigos do Vai Vai, e eles recebiam presente no Natal e no Dia das Crianças. Então, era sapato, roupas e brinquedos. Todas as crianças recebiam. Então, eu vinha lá da Bela Vista com um monte de sacola, que não tinha Uber ainda. Nossa, eu sempre tive esse olhar de mudar, porque não adianta eu ter o conhecimento, eu mudar a minha realidade e não mudar a realidade dos meus. Dos redor, né? Quem está ao seu redor, né? Isso que eu entendi que é o que é a filosofia africana, o que é a comunidade africana, o que nós, como diáspora, temos que fazer. Nos unir. Ajudar aos outros, né? Ajudando os outros, dentro da diáspora. E desse ajudar, conseguir ajudar a comunidade, que tem até tem que ter uma aldeia para educar uma criança, né?
Não é só uma mãe ou um pai, né? Gente, o papo tá bom, mas infelizmente, Aline, a gente vai convidar você para vir na próxima vez. Tá. Eu sei que você tem vários outros projetos, né, para contar a história agora dos novos projetos. Sim. Então, queremos agradecer a sua presença. Sei que você veio de longe, mas é sempre uma alegria e você realmente é meu orgulho. Estou sempre feliz pelos seus projetos. Sim. Continue assim, né? Quero só falar do meu último livro. Fale do último livro. Que é a Baiomisso Amor pelo Carnaval, que eu falo da Escola de Samba Vai Vai. Homenagem à tia Creuzi, que partiu e deixou um legado. E falo da importância, né? Quem escreveu o prefácio foi o mestre Fernando Penteado. E também trago também um pouco da minha história no samba também, para as crianças, que eu também dava aula de samba no pé para as crianças do Vai Vai, que fizeram homenagem para Elza Soares no Troféu Raça 2016. Olha, Aline, você só não deixa a Francisca orgulhosa, você deixa todos nós orgulhosos. É sempre um prazer estar com você. Eu sinto muito orgulho de estar sentada aqui. Hoje você é minha mestre. Eu deixei de ser sua mestre, hoje você é minha mestre. Porque através da sua história eu aprendi. Através dos seus contos, eu aprendi. Então, que você siga essa sua trajetória iluminada, cheia de boas energias e conte mais história para nós lermos, porque nós vamos viajar na sua história e vamos transformar não só o nosso mundo, o mundo de outras pessoas. Então, parabéns. E sabe que nunca tá sozinha, né? Eu sei, eu tenho vocês duas que é tudo, que acho que foi um presente que colocaram no meu caminho, foi vocês, né? Quando eu sempre preciso, eu corro e vou para a asa de vocês e vocês me acolhem. E é isso que é Ubuntu, né? Nós por nós. Nós nunca estamos sozinhas, essa é a frase. Nunca estamos sozinhas. Sim, é verdade. Bom, vamos encerrar, dona Linhares? Vamos. Então, obrigada a todos vocês e vamos esperar a próxima edição do programa Conexão Aberta.